Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o presidente da AEAS, engenheiro Valdir Paisani. Nascido em Laranjal Paulista no dia 14 de março de 1962, Valdir Paisani é casado com Maria Cristina Rodrigues e pai de Bruno, Nicole e Milena. Graduado em Engenharia Industrial Mecânica pela Unimep, a Metodista de Piracicaba, em 1988, Valdir Paisani está em Sorocaba desde 1977. Atualmente é presidente da AEAS, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Sorocaba. Foi também presidente da PAI Sorocaba, onde permanece como diretor consultivo. É integrante do Rotary Club Sorocaba, do qual será presidente em junho, da gestão de 2014 a 2015. Proprietário da Engecal por 17 anos, Valdir Paisani atuou no segmento de engenharia, realizando diversos projetos, tornando sonhos em realidade. É também vice-presidente de Engenharia Mecânica e Afins da FAESP, Federação da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Paulo. Valdir, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Aliás, Valdir, é um vasto currículo, né? Alguns falam AEAS, outros falam AIAS. Qual que é a pronúncia certa dessa sigla? Tanto faz? Tanto faz, porque é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Sorocaba, né? Muito bem, e nós vamos falar um pouco sobre esta profissão, estas profissões, mas antes de entrarmos, é claro, vamos saber um pouco do Valdir Paisani, que veio de Laranjal Paulista. Você é nascido ali, em Laranjal Paulista. Aliás, você contou uma história sobre o porquê do nome Laranjal Paulista, né? Laranjal é uma cidade um pouco para frente de Jumirim, né? Tietê, Jumirim, Laranjal, Pereiras, Maristela, Pereiras e Conchas, né? Então, Laranjal é uma cidade que ficava num ponto onde os tropeiros passavam por todas as cidades e eles marcavam de se encontrar lá no Laranjal. Era uma série de árvores de laranja azedas, né? Que os tropeiros ficavam lá e tinha uma pequena igreja, e assim que ficou chamada a nossa cidade. E aí, o que fez você vir para Sorocaba, nascido lá em Laranjal Paulista, e vir para a cidade aqui em 1977, é isso? Meu pai sempre trabalhando na lavoura, né? Minha mãe também sempre colaborando com ele lá. Ele dizia que gostaria de ter um filho que estudasse, um filho que viesse para a cidade. E meus irmãos sempre foram colaboradores lá do sítio, trabalhando lá, né? E toda vez que ia alguém pescar, a gente morava num bairro chamado Itapoá. Se você quiser, eu posso até contar por que Itapoá também. Por quê? Porque Ita é uma pedra grande, né? E dentro do Itaú, por exemplo, uma pedra preta. E Ita tem assim o rio Tietê que desce. O rio Tietê lá era totalmente, meu pai pescava curimbatá, pintado, tudo nesse rio. E quando o rio fazia a curva, tinha uma grande pedra. Então você ficava lá à tarde assim, fazia poá a água quando batia. Verdade? Quando batia a água na pedra. Então ficou Itaboá, porque é uma coisa bem antiga, né? E então meu pai, ele gostaria muito que eu tivesse um filho que estudasse. E quando os pescadores iam lá, ele perguntava, o que tem lá nessa cidade de estudo, né? Ele não tinha, ele praticamente sabia assinar o nome dele e não tinha muito estudo, né? Mas ele tinha muita vontade que a gente estudasse. E quando iam os pescadores lá, ele perguntava o que tem em Sorocaba. Daí um falava assim, lá tem uma escola, lá tem Senai, lá tem alguma formação profissional, né? Aí eu me lembro até hoje, quando ele me trouxe
eu desci na estação Havíamos de trem e quando eu fui cruzar o centro da cidade, eu coloquei a mão no bolso dele. Eu era pequeno, né? E cruzamos a cidade. Então foi uma vinda, ele me levou até o Senai, fiz os exames e comecei a cursar o Senai, que Gaspar Ricardo Júnior, que para mim foi uma formação em mecânica geral que deu uma formação muito grande. Quer dizer, você já estava se envolvendo com a engenharia até então, né? Porque já fazendo o Senai, né? Eu posso dizer que praticamente eu não sabia, né? Qual era o futuro, mas me deu uma grande oportunidade de aprender tornearia, ferramentaria, ajustagem, onde tivemos excelentes professores lá. E dali os colegas todos partiram para fazer colégio técnico, né? O Rubens e Faria e Souza, aonde também dava uma qualificação melhor na parte de torneiro, mecânico e todas essas coisas, aprendendo mais as matérias técnicas, né? E eu consegui acompanhar esses nossos colegas aí, conseguimos tocar a vida aí no Colégio Técnico. Pois é, né? Hoje você é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Sorocaba, também vice-presidente da federação. E o incrível, Valdir, é que as pessoas se param para pensar, né? Por exemplo, lá no Japão constroem-se aqueles arranha-céus gigantescos e a engenharia sempre desafiando as leis da gravidade, as leis da física. E aí as pessoas se perguntam, por que alguém constrói uma estrutura daquela? O exemplo também, uma ponte, um viaduto que fica mergulhado no rio ou no mar, com as suas colunas mergulhadas, ou até mesmo na serra. Como que desafia todas essas relações da gravidade e por meio de cálculos que são feitos lá no papel e se tem a garantia de que aquela estrutura vai se manter onde está? Como é isso, hein? Olha, como a gente fez o colégio técnico e trabalhou na metalurgia solar Aparecida e depois a engenharia, você olhando toda a parte de fábrica, que são os laboratórios, ensaios de torção, ensaio de tração, e você vai acompanhando o diagrama de ferro e carbono do aço, você consegue ver até que ponto vai a elasticidade e você vê até que ponto vai a ruptura do aço, né? O que acontece que dentro do contexto de engenharia, os cálculos, o quilo do aço, a quantidade de quilo de aço por metro quadrado numa construção civil, ou propriamente essas torres grandes de estruturas de prédio construído no Japão e outros lugares, Dubai, né, que você vê lá que também, né? Tem o elevador lá, ele desce de uma forma que você nem consegue perceber que está descendo. Então, os grandes prédios, essas pontes, elas são construídas de uma forma de engenharia realmente fantástica. Quando a gente acompanha um pouco e vê todo o trabalho que dá, todo o mecanismo e todas as pranchas de desenho que vai para ser feita, não é simples não. É um trabalho delicado, é um trabalho que requer conhecimento. Ainda hoje nós temos aí vários programas, software, né, que consegue você ver uma estrutura no contexto geral, a hora que é deformação, que a hora que é contração, ou determinado perfil que você coloque, que você consegue manter equilibrado o cálculo. Agora imagine lá atrás, alguns anos, que não tinha, era só regra de cálculo, que é onde você tinha que realmente dar os parabéns a esses antigos engenheiros que não tinham todos esses programas, que hoje eu posso dizer que eu trabalho com estruturas, trabalho um pouco com cálculo. São muito poucos os engenheiros que estão aptos a trabalhar, e dentro da engenharia os programas ajudam muito, porque ele faz aquele cálculo e dentro daquele limite ele vai trabalhando. E realmente eu que acompanhei aquela ponte lá de baixo do Rua do Anel, que vai lá para Santos,
é uma engenharia fantástica. Aquelas estacas sendo batidas lá naquele fundo, naquela profundidade, e bate estaca e outra, uma atrás da outra, até chegar uma parte mais firme, né? E isso a água vai penetrando ao mesmo tempo também, né? A água vai penetrando, as bombas têm que trabalhar bombeando, e é realmente a engenharia, não é porque eu sou engenheiro, mas ela propicia esses tipos de trabalho, e dentro das normas, tudo com segurança, tem a tendência de ficar cada vez mais bonito, as pontes cruzadas, né? Hoje na Europa mesmo se vê aquelas pontes metálicas, né? São construídas há muito tempo, com rebites, aqueles rebites, que não tinha solda na época. Uma locomotiva antigamente era tudo rebitado, porque eram rebites de cobre, que eles tancavam a passagem da água, né? Então a melhoria, a condição, e você vê, e robôs. Pois é, né? Tem a questão da robótica, tem a engenharia na medicina também, que a gente até falava antes da entrevista, que é fantástica, né? Você trabalhar a engenharia dentro da medicina. Olha, eu que acompanho um pouco também dessas coisas, eu fico imaginando para desenvolver um braço, uma perna mecânica, ou outros tipos de trabalhos, né? Ultrassom, partes do cérebro sendo recuperada, partes do corpo. Imagine quanto de sensibilidade que tem que ter uma equipe, né? Para se fazer isso, envolve eletrônica, envolve mecatrônica, envolve tipos de materiais que, para não dar rejeição no corpo humano, realmente é muito, muito bonito, e torcemos para que continue, né? É fundamental, né? Então. Dizem que fazer cálculo é muito difícil. É difícil mesmo, Valdir? É difícil, porque o cálculo ele precisa ser feito com os critérios, né? Primeiro, o conhecimento dos materiais, definições de flechas de trabalho, a composição química, envolve uma série de coisas. E com a facilidade também das composições químicas dos aços que as grandes siderúrgicas propõem no mercado, também vai conseguindo também atingir outros objetivos, outras construções mais de praticidade, que vai favorecendo um pouco as coisas a ser melhoradas, né? A pessoa, quando vai construir uma casa, só levando um pouco ao senso comum do nosso público também, ele procura um engenheiro, um arquiteto, um técnico em construção civil? Qual profissional ele deve procurar para construir a casa, ou ele constrói sem ter mesmo? Vai lá, contrata um pedreiro e pronto. Olha, tudo que ele procurar, o profissional correto, ele vai ter menos custos. Porque o difícil é erguer uma parede e derruba a parede. O difícil é você fazer uma instalação elétrica ou fazer uma instalação hidráulica e depois ter que quebrar um azulejo. Enfim, o correto seria procurar um engenheiro, uma pessoa especializada, um arquiteto para fazer o layout, um engenheiro para fazer os cálculos, porque tudo, o aproveitamento do espaço, claridade, ventilação, tudo isso vai fazer com que o conforto familiar venha a ser melhor, né? Para a família, para as crianças que venham morar na casa. Essa parte do layout que você se refere, uma das maiores expressões da engenharia está na arquitetura, e representada pelo Oscar Niemeyer, que construía aquelas coisas maravilhosas aqui no Brasil. E existem construções assim tão fantásticas, né? Se utiliza diversas formas de figuras, uma variedade enorme. O arquiteto é que está preparado para esse tipo de projeto, de layout? O engenheiro também? Qual é a diferença entre esses profissionais?
Olha, eu sempre procuro falar que um completa o outro e precisa trabalhar em conjunto. A somatória do conhecimento é o que prevalece, né? Nós temos aí, como você falou, Oscar Niemeyer fazia os desenhos, depois os engenheiros civis, os engenheiros faziam aquele trabalho de aplicação daquilo que ele tinha colocado, né? Então eu acredito que seja a relação de trabalho entre os dois profissionais que precisa. Um vai ter uma parte, outro vai ter outra, e assim por diante, né? Porque na parte técnica também funciona assim. Na parte operacional, né, do trabalho, nem todo projetista na fábrica ele tem condições de construir. Precisa do caldeireiro, do soldador, do mecânico, do pedreiro, do ajudante, né? É um contexto de necessidade de profissionais. Caso contrário, você não consegue fazer absolutamente nada, né? A Associação dos Engenheiros e Arquitetos antes era especificamente, agora entrou os agrônomos. Qual a necessidade hoje da vinda do agrônomo? Sempre a engenharia ela é composta por essas associações. O engenheiro, na verdade, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, quando se fala engenheiro, é um engenheiro químico, é um engenheiro agrônomo, é um engenheiro civil, é o engenheiro elétrico, é um engenheiro com especialidade em segurança do trabalho, e o arquiteto é o arquiteto que faz a parte das fábricas, né? E dentro disso sai o engenheiro urbanista, o engenheiro que vai fazer a parte de sanitária, um engenheiro que vai fazer a parte de bombeiros, outro que se especializa em para-raios, outro que se especializa na parte estrutural, e assim é o contexto da engenharia. O agrônomo ele faz parte da engenharia. Para você ter uma ideia, hoje as máquinas colheitadeiras de grande volume de produção, elas vão rastreando o solo, e nessa rastreabilidade do solo, ela já vai identificando no solo em que parte que o solo está com um pouco mais de eficiência. E aí aplica mais fertilizantes quando vai fazer o plantio novamente e faz um equilíbrio melhor do solo para uma próxima produção, e também faz com que não se desperdice matéria-prima, adubos e outros fertilizantes, jogando num determinado ponto que não há tanto necessidade. Então esse mapeamento, imagine uma máquina pelo satélite, lembrar que o meu pai trabalhava com bico de arado, não tinha nem trator, na minha casa não tinha nem energia elétrica, foi ter energia elétrica com 6 anos de idade, e hoje a gente vê essas tecnologias, tanto informatização, tanto processo que vem a melhorar a qualidade, né, da colheita, dos produtos e tudo da parte de engenharia. Normatização. Existe sempre uma dúvida da pessoa, do cidadão. No momento em que eu vou levantar uma parede, eu já tenho de estar contratando um profissional da área para uma reforma? Olha, é o correto. Não precisa contratar um profissional, mas sim ter uma ideia do profissional, do que antigamente assentava tijolo com barro, né? É isso mesmo. Hoje se assenta com argamassa, com cimento. Então tem uma série de coisas que vai facilitando, uma ferragem a mais para não ter uma trinca. Porque tudo que vai se vendo antes, o prejuízo é menor, né? Qual a participação do CREA nesse contexto todo? O CREA é um agente de registros, né? Todos os profissionais que são formados, ele tem um registro no CREA. Esse registro faz com que ele tenha uma responsabilidade técnica. E quando ele vai fazer um trabalho, ele recolhe uma ART. Essa ART, ela vai para São Paulo e 16% dela fica aqui
na Associação dos Engenheiros para a gente conseguir fazer cursos profissionalizantes e outras melhorias e benefícios para os próprios profissionais de Sorocaba, né? Esse é o contexto de engenharia na parte de arrecadação. Mas na parte de normatização tem a BNT e as próprias a regulamentação, né? Porque tudo que passa pelo CREA, ele tem uma regulamentação e faz com que seja atribuído melhor a parte de planejamento, a parte de normas para os profissionais em todas as áreas que o CREA atua, né? Agora está passando por um processo de tecnologia também, de informatização do sistema. Isso vai facilitar mais o acesso do profissional, o trabalho do profissional vai ser facilitado nesse sentido? O CREA, ele ficou por um bom tempo fazendo a parte normal do trabalho da coisa. Hoje, está se implantando um sistema web, esse sistema vai ser muito bom para todos os profissionais. As ART já vai estar recolhida, vai estar pronto, você lança, o seu nome já está cadastrado, vai evitar de ter alguns profissionais que não estão cadastrados que possam ser profissionais fantasmas aí que vão trabalhar na área de engenharia. E com isso, com esse programa, vai estar tudo cadastrado, vai estar tudo mais fácil de seguir os passos para atendimento do coisa. Quando os profissionais também, os alunos estiverem na formação, estiverem lá na área de escola e na hora de se formar, quiser ir se cadastrando, as escolas também podem junto trabalhar em parceria com a CREA, que vai ficar todos os profissionais registrados, vai facilitar um pouco a carteirinha do CREA, o número e outros trabalhos que a instituição CREA pode designar para os profissionais do Estado de São Paulo, que são muitos. São 250 associações de engenheiros que tem no Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Poxa, é bastante, não? Bastante. E a tecnologia no Brasil está bem para a área da engenharia? Olha, eu acredito que sim, estamos avançando bastante, mas precisa avançar mais, né? O que eu acredito em parte de engenharia é um grande conhecimento. É lógico que o que dificulta um pouco para os profissionais, eu acredito que seja um pouco mais de poder aquisitivo para comprar novos equipamentos, máquinas especiais, máquinas que venham a melhorar a qualidade do nosso produto, né? Então, e a velocidade, porque os prestadores de serviço, as indústrias, sempre têm que buscar, a não ser que seja essas indústrias automotivas que vêm da Alemanha, vêm de outros países, sim, que eles já venham, Toyota, que já vem tudo pronto e eles vão implantando, né? Mas os prestadores de serviço, se tivesse condições de comprar um pouco mais de equipamento, melhoraria muito mais a qualidade, melhoraria um pouco mais a velocidade, porque hoje o que a gente sente dentro das micros e pequenas empresas, a carga tributária é muito alta e dentro dessa carga tributária dificulta um pouco, porque a margem de lucro ela não é uma margem de lucro com tendência de crescimento, ela é uma margem de lucro com tendência de decrescente, por causa justamente dos inúmeros prestadores de serviço, né? E infelizmente também nem toda fábrica, nem todo órgão procura as empresas que estão totalmente com acervos técnicos, que vai provar que ele já fez aquela obra, que é onde também o CREA ajuda, dando um acervo técnico numa rede de incêndio, numa rede de tubulação, ou qualquer tipo de serviço de obra, ou algum tipo de serviço. A gente vê aí grandes empresas, né, tipo Petrobras e outras mineradoras aí, que está atravessando também momentos difíceis. E a gente vê o quanto que a engenharia é importante, porque avançar
tantos quilômetros de água, aprofundar tantos quilômetros de água e aprofundar tantos quilômetros de sal e chegar no petróleo para extrair. Então, eu particularmente acho que se a gente plantasse cana no Brasil inteiro e usasse o combustível de álcool, ajudaria muito mais, né, ao desenvolvimento do país, porque tem condições de fazer isso e a gente conseguiria aí pelo menos um custo menor, né? Mas tudo faz parte da melhoria, do contexto de inovação, tecnologia. Isso é um futuro do Brasil. As coisas vão melhorar? Fernando, eu acredito que sempre vai melhorar, porque nós somos capazes, nós temos condições de melhorar, e o que eu aprendi e sempre fiz minha vida inteira é levantar cedo. A hora que é 5 e pouco da manhã eu já estou lendo o seu jornal, e quando eu venho para a empresa eu ligo o rádio, eu ouço o seu jornal, e quando você vai numerando todas as edições, as partes que tem no seu jornal, eu também vou acompanhando, né? E gosto muito E eu acredito que a melhoria é constante. Você vê um telefone hoje, um tablet, um meio de comunicação, uma velocidade enorme. Eu acredito que sim, o Brasil tem potencial para crescer. Nós estamos aí com a Copa. Esses grandes estádios são estádios que realmente exigiu uma engenharia muito grande. E eu acredito que o país está num caminho que vai conseguir mudar. E o bem prevalece, o bem, né? O mal não vai prevalecer do bem. Não podemos também achar que toda essa onda de corrupção, essa onda aí, ela tem que ir também eliminando, e às vezes vai conseguir passar essa fase, e vamos conseguir ter um Brasil aí bom, um Brasil melhor. Está atravessando uma fase difícil, eu acredito, porque nós mesmo, de pequenas empresas, estamos sofrendo. Pequeno, micro empresas estamos sofrendo, assim como a gente vê, né? As montadoras também com problema. Mas eu acredito que tudo com Deus melhorará. Muito bem. Valdir, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando, e agradeço muito a sua oportunidade, e deixo a você, continue fazendo esse trabalho, porque todas essas colocações que você faz, o uso do celular, da dengue e outras coisas mais que acontecem na cidade, que são, às vezes a gente vai vendo que são alguns absurdos, né, que acontecem, mas bom trabalho e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Sorocaba, o engenheiro Valdir Paisani. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.